Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais bem-vindas, né? O meu nome é Ana Minuto, sou ativista social e também empresária e hoje estou aqui no perfil da Vamos Juntos na Política para falar com mulheres fantásticas sobre vários assuntos: empreendedorismo, diversidade, política. Adoro falar de política. Sejam muito bem-vindas. Vai ser aí 40, 50 minutinhos muito divertidos, porque a vida precisa ser leve. Agradeço a vocês que estão participando. A minha caminhada começa como ativista social, então há mais de 30 anos nessa área. Temos muitos desafios, né, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres também no nosso país, mas eu acredito que todos os dias estamos caminhando e batalhando para que a vida seja menos dolorida e mais leve para todos nós, inclusive para quem nós estamos trazendo, para filhos, para netos, para sobrinhos. Então, espero que vocês adorem essa caminhada, é uma atividade nova aqui nesse canal. Então, lembre-se de mandar bastante coraçõezinhos, que assim vem mais pessoas para participar. E a nossa primeira convidada de hoje vai ser a Jusce, né? A Jusce, eu percebi, olhei lá no perfil dela que ela é fantástica, gente. Ela trabalha com empreendedorismo também, além de ser uma ativista social. Então vamos lá chamar a Jusce para nós começarmos. Tá bom para vocês? Vamos lá. Olá, Jusce! Seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, Ana, boa tarde. Eu agradeço muito a recepção e o convite, a oportunidade de estar dialogando com você aqui no canal da Vamos Juntos, que esse projeto fantástico, eu tenho a honra de fazer parte. Que bom, fico muito feliz por isso. Jusce, eu estava vendo, não te conhecia, fiquei muito feliz em te conhecer. Eu estava vendo que você também tem é ativa na área do empreendedorismo. Então, vi que você tem um trabalho legal sobre empreendedorismo. Eu quero que você conte um pouco sobre você. Conte sobre a importância do empreendedorismo para as mulheres pretas e como é que você acredita que, tendo mais mulheres na política, a gente pode melhorar a situação das empreendedoras, levando em consideração que a mulher preta ganha 50% menos do que uma mulher branca quando empreende. Bem, Ana, eu sou Jussi Cardoso, eu sou de Alagoinhas, na Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Eu sou de uma família matriarcal também, e a minha mãe é a minha referência. Eu acho que essa ancestralidade toda nos fortalece, porque para algumas mulheres e para a maioria das mulheres negras, a luta, o próprio ativismo não é uma escolha, é uma condição para a sobrevivência, e a minha história não é diferente. E eu que vivi uma infância e adolescência à margem, né, das políticas públicas, sei o quanto isso é doloroso para essas comunidades, para essas mulheres negras, em especial nas famílias monoparentais, como é o caso da minha, e das dificuldades que é você conseguir criar seus filhos, né, ausente de direitos. Apesar da Constituição e da legislação garantir o direito para todos, nós sabemos que nós somos minoritariamente aqueles que acessam esses direitos. E isso nos traz uma série de problemas, nos colocando sempre nos topos das estatísticas de vulnerabilidades, tanto de violência, como também a dificuldade na mobilidade social, uma vez que a gente tem uma série de dificuldades para acessar educação, saúde, né? E de segurança pública, porque, na verdade, acabamos sendo a parcela da população também que mais sofre com isso, porque a segurança pública hoje, o braço estatal, acaba eliminando a nossa gente, né? Visto o que está acontecendo aí no mundo e também no nosso país, como a polícia age, infelizmente, ainda como braço de Estado para fazer com que esse estado de desigualdade seja cada vez mais intensificado, discriminando a parcela da população e dividindo entre pretos e não pretos.
E aqui em Alagoinhas, e a minha luta, Ana, ela se dá muito por isso, por conta da história, da minha história, de onde eu venho, dessa necessidade. E eu não tenho dúvida que é a subrepresentação nossa nesses espaços que faz com que se perpetue as desigualdades que estão aí. Não há como falar em fortalecimento da democracia sem falar da ampliação das vozes representadas nos espaços de poder. Porque nós precisamos falar por nós. O silêncio precisa ser rompido, porque nós fomos silenciadas ao longo da história, e em especial nós, mulheres negras, porque eu que sou uma feminista, e o feminismo ele é plural, e às vezes até algumas companheiras brancas não conseguem compreender a dimensão que é isso, que todas as mulheres sofrem as opressões por conta do machismo, mas nós sofremos duplamente, tanto por conta do machismo, mas também por conta do racismo. E o Mesmo racismo porque, define as relações do nosso país e os espaços e, que você acessa. sim, e mesmo porque, Jussi, quando elas estavam brigando para ir trabalhar, nós estávamos cuidando da casa delas e dos filhos delas para que elas pudessem fazer isso. Né? Então, existe uma luta que precisa ficar bem clara, que começou muito antes por nós, mas que nós não pudemos ter acesso a esse trabalhar. Quando elas lutaram para poder trabalhar, alguém tinha que cuidar das suas casas e dos seus filhos, e esses alguém, e este alguém, né, ou esta alguém, éramos nós. Então, quando a gente fala da questão de direitos, da questão de ter acesso, é o que eu sempre falo, a gente não está pedindo nenhum favor. Nós só estamos requerendo o que é um direito nosso, que foi nos negado através da história, através de leis que nos impediram de ter casa, mesmo tendo dinheiro para comprar, nos impediram de ter educação, né? Então, as cotas existem desde sempre, e os primeiros a acessar as cotas foram os brancos. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma noção e uma visão da nossa história. É impossível a gente requerer um futuro novo sem olhar para o velho, reconhecer esse velho e perceber o impacto que hoje gera na vida aí de 56%, 57% da população, e a tendência é aumentar, né? Quanto mais nós aumentamos a nossa consciência, mais nós entendemos o que é ser negro, estar negro no nosso país. Então, eu acredito que a gente está, a cada dia nós estamos avançando, mas tem muita coisa para ser feita, e esse ser feito começa com cada um de nós tendo consciência que todos somos responsáveis por ter uma comunidade ou uma realidade mais justa, né? Mais equânime. Sem dúvidas, Ana. E quando você fala da história, hoje que existe uma narrativa que busca demonizar o movimento social, o próprio feminismo, o movimento de mulheres negras em especial, é importante fazer esse retrospecto histórico que você fez, né? Porque 23 anos depois da pseudo-abolição da escravatura no nosso país, o Brasil estava discutindo no Congresso Internacional de Raças, em Londres, como branquear a população. Se comprometeu em um século em branquear a nossa população. Porque aí a gente faz a lei do ventre livre e proíbe que os escravos livres possam estudar. Em 34, na Constituição 34, estava lá muito claro o princípio eugenista na Constituição, nos colocando como seres abaixo, subalterno em relação aos brancos, até por conta do próprio compromisso com a própria eugenia em branquear a população. E isso, ainda hoje, nos dias atuais, nós vivenciamos isso todos os dias. Nós temos dificuldades diferentes, nós temos realidades diferentes. E isso precisa ser considerado para todos aqueles que se colocam na condição de representar a população. Porque nós, mulheres, somos maioria, e nós, mulheres negras, somos maioria entre a maioria das mulheres, entre essa maioria de mulheres, aliás. Só que nós temos uma perspectiva de representação que, infelizmente, não atende às nossas reais demandas, porque nós não estamos representadas. Então, nossa voz não é ouvida. Uma vez que esse negacionismo que acontece no nosso país, e também por parte daqueles que ainda nos representam, e, infelizmente, muito daquelas que se colocam na condição de representante, que não vai fazer nunca um debate que vá atender esses anseios da população negra, sobretudo das mulheres negras. Então, nós precisamos mesmo ocupar a política. A luta antirracista
é uma luta que todos, não pode ser uma luta somente dos negros, como o próprio professor Silvio falou recente, mas de toda a população. E eu queria fazer, Ana, me permita, uma referência de como as mulheres brancas podem construir e ajudar nessa luta antirracista em relação às mulheres. Eu quero dar um exemplo na prática, que é de Roberta Teles. Roberta Teles, Ana, é minha mentora dentro do projeto Tamo Juntas, ou Vamos Juntas, porque aqui nós temos uma ONG no estado chamada Tamo Juntas, que é de uma amiga advogada lá na Crisóstolos, que já esse projeto já avançou, né, para vários estados brasileiros. E Roberta Teles, que é minha mentora no Vamos Juntas, ela tem sido exatamente isso, que é uma mulher branca de Brasília, imagine, mentorando uma mulher preta, né, de um interior da Bahia, e da solidariedade, de como ela tem se importado para além daquilo que é a minha demanda enquanto uma mulher na política, mas a minha demanda enquanto mulher preta. E isso me emociona, Ana, porque nós não vivemos situações iguais. Nós não vivenciamos também as dificuldades de forma igual. Há uma diferença muito grande, então não se trata de priorizar ou não. Se trata de ter mesmo solidariedade, é a sororidade real. E Roberta tem sido um exemplo disso. E, como eu disse, é uma mulher branca de Brasília, que tem uma classe social diferente da minha. Ela é branca e eu sou preta. E é nisso que eu acredito. Nós precisamos fortalecer a luta dessa forma. Precisamos fortalecer a luta entendendo que nós somos diversas, mas nós não podemos continuar dispersa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós vivenciamos realidades diferentes, que nós somos mulheres diferentes. E isso não pode ser algo que nos afaste, tem que ser algo que nos una de alguma forma. E para nos unir, precisamos respeitar essas diferenças. Precisamos respeitar esse lugar diferente que cada uma vem. Então não se trata de vitimismo. A minha história, Ana, é uma história de lutas, é uma história de dores, mas também de ressignificação. É uma história de que a educação me salvou. E a renúncia da minha mãe. Por isso eu faço tanta referência. Então eu sou Jusileide, meu nome, mas eu uso Jussi Cardoso para fortalecer o Cardoso da minha mãe, até porque eu não tenho o nome do meu pai no meu registro. Mas quantas crianças no nosso país não têm o nome do pai? E o que significa isso para além do abandono afetivo? Mas da responsabilidade apenas daquela mãe, na maioria das vezes mãe como a minha, que mora na periferia da cidade, analfabeta, que para acessar a educação não vai ter as mesmas possibilidades que eu, mas mesmo analfabeta, garantiu que eu tivesse uma educação que não tem a qualidade, obviamente, que deveria, porque nós precisamos debater isso, debater a educação como a principal plataforma de mobilidade social para o povo negro, na verdade, para a sociedade, mas em especial para a gente, porque quem acessa a educação pública, majoritariamente, somos nós. E a gente precisa garantir o acesso à educação de qualidade, mas discutir permanência, porque a gente precisa discutir outras políticas sociais para garantir direito à população. Então, eu queria fazer essa referência, porque, às vezes, eu ouço muito questionamento de mulheres, eu que sou do movimento de mulheres, desde que me entendo por gente, mas vocês, mulheres negras, querem fazer debate esse, debate aquele. Então, quero fazer essa referência à Roberta, sabe? É assim que se discute interseccionalidade. É assim que se discute gênero, mas se discute raça. Não tem como falar em igualdade de gênero sem fazer a interseccionalidade com a raça. Porque nós não somos iguais. Historicamente, sim, nós não somos iguais. Apesar das legislações dizerem isso, os direitos estarem aí para todos, o acesso a eles não é feito de forma igual. E aqui a gente tem pautado a luta. Eu tenho um projeto no Facebook chamado Dialogando. E esse Dialogando, no mês de julho, nós vamos pautar uma agenda aqui na Bahia do movimento de mulheres pretas, que é o Julho das Pretas, e vamos estar, então, durante todo o mês, visibilizando essas mulheres, as vozes, o fazer e as trajetórias dessas mulheres, porque não dá mais, Ana, para a gente aceitar que as histórias das mulheres e dos homens brancos sejam case e a nossa vitimismo. Então, é a nossa trajetória que vai ser contada sim, e nós precisamos ocupar, porque se a gente não ocupar, vamos continuar nesse lugar que a história insiste em nos colocar, e esse racismo que não é velado em nosso país, mas que estrutura todas as relações,
todas as relações em nosso país. Sim, e com certeza, né? E quando a gente fala de eugenia, a gente está falando também nos diferentes tons de pele, e quanto mais escurecida como eu se é, mais desafios se tem. Né? E quando a gente fala de ser negro em São Paulo é diferente de ser negro no interior da Bahia, é diferente de ser negro no Paraná, é diferente de ser negro em qualquer outra região. Né? Nós vivemos um país extremamente desigual, e o desigual sempre está relacionado a nós, né? Porque se você leva em consideração que há 3 pobres mapeados, 2 são negros, a gente não precisa ser muito inteligente para entender que precisamos de uma reparação social o mais rápido possível para que realmente a gente tenha um ambiente menos tóxico, porque é o que eu digo, parece bobinho, mas não é só eu que adoeço. Todo o Brasil adoece quando a gente persiste em acreditar que a história só de uma pessoa é válida. Então, quando a gente pensou nesses 2 dias de ocupação, foi trazendo a vocês que fazem parte do programa, que precisam contar suas histórias, que muita gente dentro do próprio programa não conhece. Né? Então, e que este movimento traga para vocês cada vez mais mentores, cada vez mais possibilidades, porque tudo é estratégia. Né? A gente precisa ficar muito, muito escurecido que quando a gente fala de direitos, a gente fala que é uma estratégia criada para tirar o meu direito de viver. Né? Quando fala que dos que mais morrem numa Covid são negros entre 25 e 34 anos, você está dizendo, você está me matando sem precisar colocar a mão. Por quê? É um processo, está morrendo, mas acontece. Né? Então, muito obrigada, Jussi, pela sua atuação, pela sua história linda. Quero que você deixe as suas últimas considerações e vamos manter contato. Vamos sim, Ana. Eu agradeço muito a Larissa, que está aí na live, que coordena, né? A deputada Tabata Amaral também. Eu acho que é isso, a gente precisa ocupar e levantar outras, e elas têm feito isso com muita propriedade. Eu tenho enfrentado, obviamente, as dinâmicas que a crise sanitária tem trazido, que naturalmente nós que vivemos na informalidade somos atingidos diretamente, mas estamos na resistência, Ana, sabe? Não é fácil, mas a gente não desiste. Eu tenho dito, eu não sobrevivi à fome e a tanta dificuldade para desistir. Não vamos desistir. Nós vamos ocupar a política. É necessário para que nossas vozes sejam legitimadas, para além de serem legitimadas, serem legalizadas mesmo, que a gente tenha o poder de fazer as transformações que a gente sabe que são necessárias para que a gente possa acessar direitos. Muito obrigado, um beijo, sucesso para as meninas também que vão falar aí depois de mim. E estamos juntas. Só tem Mafone Odara aqui na live, já fico meio que... né? A representatividade importa muito. Eu quero ver isso. Eu quero ver mulher preta ocupando seus espaços. A gente não quer ocupar o espaço de ninguém, a gente quer o espaço que é nosso. A gente quer representar nós mesmos, as nossas vozes. Um beijo, um prazer imenso dialogar com você. Prazer, querida. Muito obrigada e boa sorte aí na sua caminhada. Tchau. Muito obrigada. Então, nós falamos com a magnífica, maravilhosa Jussi, né, que trouxe o histórico dela, trouxe um pouco da vivência dela no empreendedorismo e nas caminhadas dela. Ficamos muito felizes com a história dela. Espero que vocês tenham anotado e acompanhem a mesma para que vocês possam fortalecê-la. Vamos lá, agora a gente vai falar com a Lara. Gente, eu adoro fazer live, adoro estar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Olá, Lara, como é que você está? Ótima, Ana. E você? Muito obrigada de estar recebendo a gente para conversar. Cada vez melhor. Toda vez que eu estou com as nossas, nós estamos no céu. É bom, né? Que nós mesmos criamos. Vamos lá. A Lara é uma pessoa que vai contar um pouco a história dela, faz parte também do programa. Lara, traz um pouco para a gente o seu histórico, como é que você está, quais são as ações que você está fazendo, e como todos os dias, eu estava vendo o seu perfil, você é filósofa, é isso?
Eu sou mestre em educação, isso. Eu sou cientista social, professora, trabalho na linha de educação, principalmente educação quilombola, que foi minha linha de pesquisa, Que Estado, lindo. política e gestão. Sou de Paracatu, Minas, noroeste de Minas Gerais. Estou pré-candidata a prefeita da cidade, porque sou a Que primeira, rica! sou a primeira na história, Ana, de mais de Que 300 anos de linda! cidade, a primeira mulher preta a ser pré-candidata na história da cidade. Uma cidade que tem 75% da população negra, 5 quilombos, 9 comunidades negras rurais. Então, assim, é uma cidade histórica feita no ouro, infelizmente pelo processo escravista, mas nós estamos aí permanecendo na luta, né? A Lara vem movendo estruturas de Paracatu há 12 anos, lutando contra o racismo. Eu desenvolvo ações com comunidades quilombolas. Um deles é o estágio de vivência quilombola, que eu faço junto com a Universidade Federal de Uberlândia, que a gente leva estudantes para ter vivência e turismo também na comunidade quilombola de São Domingos. A Bolsa Quilombola também, todos os quilombolas que querem estudar, fazer universidade, pública ou privada, eu faço esse encaminhamento. A privada a gente conseguiu uma parceria com a Faculdade Finon de Paracatu, então eles têm 80% de desconto para estudar na faculdade. Nós fundamos o COMPIR, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial na minha cidade também. Eu ajudo muito no empoderamento de mulheres negras e mulheres também, na parte de consultoria, palestras e fomento fábricas de biscoitos com mulheres. Eu ajudo duas, uma na minha cidade e outra no outro município aqui do Noroeste. Esse é uma fábrica de biscoito de mulheres rurais, dentro da comunidade quilombola, que hoje a gente conseguiu fomentar a economia e estamos trabalhando assim firme em prol da emancipação mesmo do nosso povo, principalmente o nosso povo quilombola também. Ano passado eu fiz uma formação de professores junto com a UFMG na cidade de Paracatu, com parceria com a Prefeitura Municipal. Nós demos um curso de educação escolar quilombola para as professoras das escolas quilombolas. Então, foi um projeto muito bacana. Depois, se vocês quiserem acompanhar no nosso canal no YouTube, está lá. Então, eu venho fazendo política sem estar na política, sabe, Ana? E, assim, descobri o meu propósito de vida, assim, que é trabalhar mesmo em prol do empoderamento das mulheres, emancipar nosso povo. Eu sou mãe da Bárbara, de 17 anos. Eu fui mãe adolescente também. Gente, tá com uma carinha de 20. Bom, né? A melanina, Ana, bom demais. A Ah, que melanina é linda! uma maravilha. Que linda essa história, fico feliz. São muitas histórias lindas que nós temos espalhadas pelo nosso país, né? Mas muita gente não tem oportunidade de contar essas histórias. Então, eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto, em poder trazer vocês para contar a história de vocês. Já que você é mestre em educação, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão do quanto investir politicamente na educação pode emancipar o nosso povo, e muito mais que isso, criar uma sociedade mais justa a partir de saberes coletivos, né? Porque é isso que nós somos um coletivo, embora a gente queira sempre separar por algum motivo, e a gente sabe qual é, mas não vem ao caso, mas assim, como a gente pode ter uma educação que faça sentido para todos, respeitando todos e todas dentro das suas possibilidades e suas subjetividades? Então, Ana, eu falo muito que a diversidade, ela não nos separa, né? Ela nos enriquece. E a escola, a educação foi um instrumento de exclusão social do nosso povo, né? Tanto o povo indígena também. E a gente vem fazendo esse trabalho de reconstrução do currículo, e é possível fazer. Né? A gente contar a verdadeira história dos heróis, dos construtores desse país, dos povos que já estavam aqui. Então, é possível fazer o currículo escolar, a gente ter essa vontade de fazer mesmo a diferença, e essa cobrança política também, né? A gente tem a legislação, então a gente que faça cumprir a legislação, que os secretários estaduais de educação promovam as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, com as relações étnico-raciais que existem desde 2002 e 2003, na verdade, e não foram materializadas, né? Então, a gente precisa muito fazer essa cobrança. E a gente estando na política, porque é só nós que vão poder emancipar a nós mesmos.
é só nós que vamos poder libertar. Então, eu, enquanto mulher preta, estando nesse espaço político, eu entendo essas opressões, porque a gente não nasce preto, Ana, a gente se torna, né? Então, para mim, tornar outras Laras, fazer possível isso, eu preciso estar nesse espaço, fazer essa cobrança e estar nesse espaço consciente também do meu lugar, do meu privilégio também. Na verdade, que eu acho que nem é privilégio, direito de estar, né? Porque eu vou te falar, para me terminar esse mestrado, Ana, eu andava 624 quilômetros por dia, trabalhava em 2 empregos. Então, assim, não é que só garantir o acesso, mas é garantir a permanência com qualidade, contando a história para a gente amar a escola, para a gente amar a nossa história, que a gente passa muito também pelo processo de auto-ódio, né? Que nos corta bastante, porque a gente, como que você vai amar uma coisa que você não conhece? E a gente faz essas microagressões com as crianças, quando você pega uma criança e põe ela para colorir com lápis cor de pele. Fala aqui, ó, esse aqui é um salmão claro, esse aqui é o lápis cor de pele. Gente, isso é uma agressão tão grande ao nosso povo, às crianças. Então, eu acredito muito na educação, nessa reforma curricular. E é de suma importância a gente estar na política fazendo esse processo de emancipação mesmo, de colocar, olha, é preciso, é necessário, a diversidade enriquece, e enriquece para todo mundo, não é só para o povo preto, é para a sociedade inteira. Sim, quando você respeita uma pessoa, você respeita o mundo, né? É esse o objetivo. Quando você fala de educação, eu me lembro que eu sou da área de tecnologia, sou formada nessa área. Em relação à educação, a população negra faz a faculdade mais tarde, ou porque precisa ajudar na família, ou porque não tem oportunidade de fazer. Eu tive a minha mãe batalhou muito para que eu não tivesse que ajudar em casa, mas eu tive que bancar minha própria faculdade. E eu me lembro que eu saía de Guaianazes, extremo da zona leste de São Paulo, para o extremo da zona oeste, eram 3 horas, mais 2 horas para chegar na faculdade. Você acredita realmente que você consegue ter o mesmo aproveitamento que uma pessoa que mora do lado da faculdade, não tem que se preocupar se vai comer, se não vai beber, não tem que se preocupar se vai ter dinheiro para comprar livros, né? Então, não é só o acesso à educação. Existe todo um conjunto de ações que precisam ser pensadas, orquestradas, levando em consideração a realidade das pessoas e as diferentes realidades dentro das regiões diferentes. Principalmente quando a gente fala de quilombolas e quando a gente fala de indígenas, né? Porque por mais que não queira, existe uma diferença no acesso, uma diferença na informação. Nós colocamos professores para falar sobre questões raciais que desconhecem e também não se esforçam para estudar, para conhecer. Então, quer dizer, o quanto eu, dentro da minha área de atuação, posso conhecer mais sobre a história negra, sobre a história indígena, para que eu possa entregar para a população uma coisa mais verídica, que é mais próxima. Porque o auto-ódio ela só acontece porque sempre contaram histórias feias sobre mim. Então, é o que eu falo, eu tive um privilégio de ter uma mãe fantástica, minha mãe era ativista, minha família era ativista, então eu já nasci negra. Lara, não tive essa dúvida e não tive essa questão do auto-ódio, porque eu tinha alguém todo dia falando que eu podia e que eu era linda e que minhas irmãs eram lindas. E isso fez diferença na minha vida enquanto mulher preta em relação a como me posicionar, como falar, como me relacionar. E durante muito tempo eu fui avessa à política. Mesmo estando dentro de ONGs que falam e fazem política. Nós somos a própria política, né? Só de estarmos vivas. Sim. É o que eu falo, você não precisa ser ativista, você já é a própria ativista. Exatamente, Ana. Nós já somos a resistência. E nós quilombolas, que descendemos de quilombolas, hoje só existe política por causa da gente. Nós se tornamos, uma época na história, tão numerosos no país que eles tiveram, não, gente, nós precisamos fazer a abolição, porque nós não aguentamos mais o tanto de quilombo que tinha. Aqui em Minas teve o quilombo de Campo Grande, que foi maior que Palmares. Eles eram 57 quilombolas confederados. E nos quilombos não tinha só negros, tinham brancos que fugiam do imposto, tinham indígenas. Todo mundo que não achava lugar naquela sociedade era acolhido por essa nova sociedade. Eu acredito muito, Ana, no quilombismo de Abdias do Nascimento, que é a forma de viver quilombola, uma forma comum, uma forma que as pessoas têm emancipação, que as pessoas têm liberdade, sabe? E eu, infelizmente, você falou a questão do tornar-se negro, eu passei por esse processo, infelizmente, por morar na cidade, que mesmo tendo 80% da população preta e parda,
na escola nunca me contou uma história. Meus avós eram analfabetos. Então, assim, eu tive que me emancipar sozinha. Estudei a minha vida inteira em escolas públicas, fiz universidade pública e fiz mestrado também, pós-graduação na universidade pública. Então, assim, eu sou uma exceção, né? Infelizmente, nesses espaços, mas foi na resistência mesmo que a gente foi lutando e a política é muito importante para nós. Ótimo. E quando você descobriu que você queria ser polícia, queria ser prefeita? Foi um projeto em construção. Eu participo de um grupo de pesquisa chama Afirmando Direitos da UFMG. E aí, investigando Paracatu, a gente fazendo essas ações, nós fizemos audiência pública para cobrar a escola quilombola, que está fechada lá no quilombo que a gente atende. Fizemos palestra em todas as escolas, reuniões com o prefeito, e com tudo. Aí os próprios pesquisadores do meu grupo falaram: Lara, por que você não se torna a prefeita dessa cidade e ajuda seu povo? Aí eu falei: uai, gente, será que eu tenho capacidade? Ele falou: claro que você tem capacidade. Mulher, você chegou até aqui, como que você tem capacidade de tudo? E aí surgiu esse projeto, me convidaram para o PDT, né? O deputado Mareirinho de Assirley me convidou para o PDT, e eu peguei esse desafio de reestruturar o partido em Paracatu, e hoje estou pré-candidata a prefeita, fazendo história na minha cidade. Ótimo, que maravilha. Então, com certeza, a sua filha vai ter um caminho a seguir, a conhecer novas possibilidades, né? Que eu acredito que é isso. Eu sempre coloco nas minhas palestras que um dos maiores desafios da escravidão foi tirar o direito da gente de sonhar. Porque quando você não consegue perceber que existem várias portas, você tira o direito de uma pessoa dela ser ela mesma. Você tira o direito dela pessoa dela escolher se ela pode ser empreendedora, se ela quer ser dona, se ela quer ser empregada, ou o que ela quer ser. Então, quando a gente se propõe a ultrapassar o status quo, o que é dito para nós que é o correto, né, nós também ultrapassamos muitas linhas que colocam de chegada, onde muita gente não vai chegar, porque eles sempre estão colocando a linha mais para frente. Mais para frente, né? Sempre mudando. Sempre mais para frente. Então, eu quero desejar para você muitas felicidades na sua caminhada, que você consiga. Eu quero estar na posse, eu vou na posse. Eu vou na posse. Ana, já tem projeto para você. Você vai me ajudar com seus posts, com os servidores públicos de Paracatu. Nós vamos empoderar aquela cidade. Maravilha. Deixa suas últimas considerações. Ana, primeiro eu quero agradecer o Vamos Juntas, a você, agradecer a Deus também por você existir. Eu já te acompanho há muito tempo. Eu passei por uns processos muito difíceis na minha vida e as suas palestras, os seus vídeos, o seu próprio Instagram me ajudou muito, muito a me reencontrar, a achar o meu propósito de vida na minha jornada. Eu só tenho a agradecer mesmo e por tudo, por você e por essa oportunidade de estar aqui. A Lares também e a Tabata. Ah, que ótimo. São mulheres fantásticas que nos convidaram e nos trouxeram até aqui. Então. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, uma história linda. Todos nós temos histórias lindas para contar, só precisamos de uma janela para poder contar essa história. Exatamente. Então, desejo para você muitas felicidades. Eu estarei linda na primeira fila. Ai, você e a Mafoane Odara, viu? Que é a minha mentora, tá? Você é a Mafoane. Ai, que rica! Beijão. Tá ótimo, querida. Tudo de bom. Obrigada. Agora com a Lara, maravilhosa. Vocês viram, gente, que história da Jusce e da Lara? É isso, nós vamos contar mais histórias como essas. Porque são essas histórias que fortalecem e aquecem o nosso coração, nos permitindo entender e perceber que temos, sim, novas possibilidades. E podemos criar um país e um mundo mais igualitário, mais justo, mais equânime para todas nós. É possível. Porque quando um ser humano está doente, o outro também está. Então, embora pareça que está muito longe, não é comigo, mas todas nós sofremos e passamos e recebemos esses desafios. Vamos lá, agora eu vou falar com a Kate. Cadê Kate? Kate, cadê você? Estão gostando, meninas? Vocês viram que potência, ajuste? E a Lara, acompanhem elas. São pessoas muito legais. Eu adorei conhecer a história delas. Cadê Kate? Gente, Kate, cadê Kate?
Vamos lá. Deixa eu ver se consigo localizar Kate aqui. Achei Kate. Vamos lá, vamos ver se ela me recebe na casa dela. Ai, gente, travou. Toma aqui, eu tô te ouvindo. Respira. Qualquer coisa, se cai, eu te coloco de novo. Tá me ouvindo, Kate? Kate, Agora não... foi. Ah, coisa linda! Tudo bem? Tudo e você, meu bem? Muito melhor agora. Conhecendo vocês três foi magnífico. Estava vendo o seu perfil. Você tem um trabalho aí, né? Firme, forte, relacionado à gordofobia, relacionado a todos os desafios que nós temos no dia a dia. Quero pedir para você que você conte um pouco da sua história, conte também sobre esse movimento que você faz em relação à gordofobia e também, mais uma coisa, falando sobre o manual antirracista. Ah, muito bom. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Eu faço parte do grupo Igualdade Racial, do Grupo Mulheres do Brasil. Então, a gente já se trombou em algumas vezes. Amei quando a Lari disse que era você que ia ocupar e que o papo ia ser com você. Eu faço parte, né, na luta antirracista, de raça, classe e gênero, e nessa luta também de todos os corpos, que todos os corpos sejam respeitados, que tenha direitos garantidos. Então essa luta também traz sobre a gordofobia, mas também sobre a mulher trans, sobre todos os corpos que são colocados à margem. Eu faço parte da Educafro, que é uma organização que luta para a inclusão de negros e brancos pobres na universidade. Fui a primeira mulher a ser coordenadora da Educafro e a morar na Educafro. Faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, faz parte do grupo do jurídico da Casa 1, que é uma casa e um centro LGBT de acolhimento para LGBT que foram expulsos de casa, e faço parte, muito orgulho da Marcha das Mulheres Negras aqui de São Paulo. Então, são os lugares onde eu atuo, são os lugares onde me fortaleço também. Esqueci a pergunta, gente, eu sou muito humana, assim, vai... Ainda bem, você é livre, você pode responder o que você pode falar o que você quiser agora para mim, que eu estou a todos os ouvidos para você. Acredito que tem eu olhando o seu perfil, teve uma coisa muito importante que você traz, né, na sua fala, que foi, eu acredito que é muito importante falar sobre isso, sobre a questão da autoestima, sobre a questão de se aceitar como é, da forma que é, sobre a questão de entender quem é você naquele momento e principalmente respeitar o seu corpo e a sua forma de ver o mundo. E você traz isso no seu perfil, dizendo quais são os desafios que você passou enquanto mulher preta e gorda, se enxergar nesse momento, nesse mundo de 40, né? 40, que eu não faço parte, nem você faz parte, mas o mundo de 40, como é que foi para você essa descoberta e como você acredita que a política pode ajudar nessa emancipação de quem nós somos, de quem querem que nós sejamos, para que nós possamos ser quem realmente nós merecemos e queremos ser? Eu acho que a política ela traz a emancipação no lugar de fala mesmo, assim, sabe? A gente precisa fazer políticas públicas que pensam na gente. A gente precisa, se a política pública, por exemplo, eu sou periférica, eu sou daqui da Brasilândia, um dos lugares mais afetados, que não teve prevenção do Estado. Então, assim, se políticas públicas não chegam em pessoas pretas, em pessoas gordas, em pessoas não chega na periferia, porque a gente não está lá. E não estar lá é fazer na primeira pessoa, mas também trazer a sociedade civil para fazer junto e colocar no centro do debate. E não para ser usado como palanque, não para ser usado como números, como estatística, como mulher preta. Os meus números são sempre usados nesse lugar. E a gente está no Julho das Pretas, e por isso que também nesse Julho das Pretas eu faço questão, todos os dias eu estou postando uma mulher negra que abriu os caminhos, porque os nossos passos vêm de longe. Então, se hoje eu estou aqui falando contigo, é porque Leozina se atreveu a ser a primeira mulher negra
a ser eleita. É porque Lélia Gonzalez fez dessa discussão e expôs isso. Então, é sobre esse lugar, sabe? É ser honesto, colocar essa galera que está na margem no centro do debate, não só quando convém. Inclusive, quando vai apontar o dedo para dizer que está errado. Para mim, foi um processo enorme, porque o tempo todo, desde a nossa infância, a sociedade nos coloca como esse corpo não é certo, essa cor não é certa, esse cabelo não é certo. Eu tive a felicidade de ter pais que sempre exaltaram essa beleza, sempre disseram que quanto que eu era maravilhoso, eu sempre sou muito abençoado. Os meus ancestrais sempre colocam as mulheres negras muito maravilhosas no caminho, no qual eu me curei, no qual me dão força. Foi nesse caminho que eu fui me curando, fui me descobrindo, fui me amando, e fui me aceitando, e fui me achando linda, e aí fazendo esse retorno, que é um processo dolorido, mas libertador. E aí eu acho que, a partir disso, essa disputa vem através de todo esse processo que ocorreu, de aí agora sim somos capazes de estar lá, chegam de falar por nós, a gente vai fazer política pública na primeira pessoa e a gente vai chamar os nossos para fazer essa política pública na melhor forma. E a gente vai estar preparado caso os nossos também digam que a gente está errado e que não é bem esse caminho, a partir do momento que isso não faz sentido para esse território, para esse povo, para essa galera. E é escutar essas pessoas. Eu venho de base, eu venho de militância, então é por isso também que estou saindo, é por todos esses motivos. Ah, que maravilha. Vocês três trouxeram uma coisa muito importante, que para mim faz toda a diferença, me fez diferença até para chegar até aqui, que é a questão da nossa ancestralidade, né? Que é a questão da gente entender que nossos passos não vêm de hoje, né? Nós temos aí, no mínimo, 600 anos aqui, e sabe Deus quantos milhões de anos atrás de nós, e temos aí, no mínimo, levando em consideração essa passagem, 5.000 antepassados. E são esses antepassados que trazem para a gente essa energia, essa voz e essa força para dar conta de todos os desafios que nós temos constantemente, né? Porque a gente tem o desafio da escola, tem o desafio da alimentação, tem o desafio das doenças que estão nos matando. Então o Estado deu um tempinho por enquanto, mas aí vem o Covid e vai fazendo o papel do Estado. Afinal, somos coisas e não precisamos ser tratados, não precisamos de educação, não precisamos de saúde. Então eu acredito que se permitir estar nesse lugar é desafiar nós mesmos e desafiar os status quo, né? Desafiar o que dizem pra gente que é regra e entendendo que ninguém pode fazer por nós, só o que nós podemos fazer. Então é muito importante você trazer essa fala de trazer todos para a roda, né? Não é trazer só a preta gorda, ou só a preta magra, ou só a preta com black, ou só a preta... É qualquer pessoa que é um ser humano subjetivo, diferente e precisa ser respeitado neste espaço. Você participa de vários grupos, né? E acredito que são grupos que são importantes, que estão fazendo, que são a história. Eu acredito que um desses é a Educafro, que eu conheço o Frei Davi, conheço todo o histórico desse movimento e o quanto esse movimento fortaleceu as cotas. Que é a mais antiga que andar para trás, mas quando é para a gente é nova e não pode. Sim, exatamente. Como é que é para você estar dentro da Educafro e a partir daí desenvolver essa questão, essa visão política, e quando você entendeu que era o seu lugar? Eu me sinto muito honrada de estar na Educafro, de estar na Marcha das Mulheres Negras, de aprender com as minhas mais velhas, de poder ensinar as mais novas, de caminhar isso, né? Porque isso que você falou é exatamente o que o Quilombo Zumbi dos Palmares fez. É que todos estivessem em pé de igualdade, que todos fossem chamados e fossem tratados, seus direitos fossem assegurados. Então, eu acho que é essa que é a nossa luta. Eu acho que muito desonestamente outras pessoas trazem outra narrativa de forma proposital, porque sabe como é potente o nosso projeto de mundo. Projeto de mundo que todas as vidas, aí sim a gente vai poder falar que todas as vidas importam, porque nossa luta é para que todas as vidas sejam asseguradas, né? Porque quando o mais vulnerável tiver seus direitos garantidos, o que não tiver, o que não está nessa linha já vai estar
assegurado, eu não quero tirar o direito de um e colocar do outro. E a gente precisa retomar. Então, estar na Educafro, lutar, eu estava no dia da cota da USP, da Unicamp, estava lá, a gente madrugou, a gente fez cabana, a gente lutou para isso, porque eu acredito realmente que a educação é um dos meios mais eficientes de diminuir a desigualdade, e é impossível falar de diminuição de desigualdade se a gente não perpassa pelos problemas estruturais do Brasil. Que a desigualdade é alicerçada e estruturada no racismo estrutural. Então, as cotas vieram com isso, com a ideia de emancipação, com a ideia de diminuição de desigualdade, e eu me sinto realmente muito honrado de caminhar e aprender com aqueles que estão na luta antes mesmo de eu nascer. E de poder aprender, de poder continuar essa luta, porque no nosso projeto de mundo não se acaba, não começa comigo e muito menos termina nele, mas a gente está junto nisso, a gente está junto, e junto também com os ditos aliados, que é isso, assim, qual é o seu papel? É partir para a ação, a gente não está falando sobre hashtag, a gente não está falando sobre textão, a gente está falando sobre prática, a gente está falando sobre ações. Eu não quero mais saber de gente levando frase de Angela Davis na passeata. Eu quero gente seguindo a minuto. Eu quero gente indo lá comprar câmera na minuto para a empresa ter consciência. Eu quero essas pessoas voltando em gente preta. Eu quero que comece a ter ações. É isso que o aliado faz. É isso que Angela Davis fala, que não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Antirracista é prática, é ação. Então, eu acho que a gente está nesse momento de discussão, o coronavírus veio aí para escancarar a desigualdade. Quem é negro tem 60 mais chances de morrer de Covid, quase 80% quem depende exclusivamente do SUS é negro, então a gente precisa falar sobre isso. A maioria das pessoas que estão sem água, sequer para lavar as mãos, é negro. 45% da população negra brasileira não tem acesso a um serviço de saneamento básico, pelo menos. Então a gente está falando sobre dados, a gente não está falando sobre achismo, eu não estou falando sobre o que eu acho, apesar de achar muita coisa, mas eu estou falando sobre dados. O que é isso? Quer falar sobre dados? A gente fala sobre dados, a gente está trazendo estudos. Então, e entender que a partir do momento que essa pessoa que não tem acesso tem, a outra que já tem vai continuar tendo. A gente está numa construção em que trazer humanidade. Alguns corpos não são humanos. Então, isso Eli Carneiro muito bem diz, que a nossa humanidade não é negociada. Então, é sobre essa não negociação que a gente está na luta. Sim, quando a gente fala e é interessante você trazer esse ponto, porque quando a gente traz diversidade, a gente traz prosperidade, né? Então, quando a gente nega o direito de alguém de ter acesso a algo, você está negando o direito dele de ser ele. E quando a gente olha para o nosso mundo, eu sempre trago a natureza, né? A natureza ela é magnífica, a natureza ela tem uma diversidade magnânima e tudo anda bem junto. Então, enquanto a gente não conseguir eliminar essa necessidade nossa de segregar para acreditar que uns precisam ter mais que os outros, fica muito difícil de agir e tomar ações. Então, que nós consigamos entender que um branco não precisa sair para o negro entrar, que os dois juntos podem fazer grandes coisas. É possível, sim. É um desafio? Óbvio, mas não é impossível. Então, eu quero agradecer você por topar conversar comigo por esse papo breve. Deixa suas últimas considerações, querida. Foi um prazerzaço, eu nunca negaria falar com você. Acho que me sinto muito honrada, principalmente nesse mês que é tão simbólico, em qual a gente celebra a nossa resistência, a nossa potência e a nossa história, e reivindicar que nossos passos vêm de longe, sim, e que por mais que tente visibilizar e apagar, a gente está aqui para reerguer essas vozes, essas mulheres que foram resistência e que são resistência, e que muitas ainda estão abrindo caminho, que a gente ainda está num processo de emancipação. E é isso, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, para seguir, para parar de hashtag, partir para ação, porque a gente está realmente nesse processo. E para ser candidata a mulher é muito difícil, mas ser candidata a mulher negra, o negócio é muito mais embaixo. Então, se comprometam. Eu acho que se comprometa na luta antirracista. Não tem como lutar
pela desigualdade se você não coloca a questão racial e de território no centro do debate. É uma forma desonesta de tratar a desigualdade social, se você não colocar isso como centro do debate. E colocar como centro do debate é chamar as pessoas negras e periféricas para dançar, e não para ficar olhando você dançar. Eu acho que é isso. Prazer, eu espero que a gente se encontre aí depois que acabar tudo isso. Espero que você fique bem, que a sua família fique bem e que a gente depois se encontre no Grupo Mulheres do Brasil, em qualquer outro espaço, que a gente possa celebrar muito e a gente se encontre na trincheira aí da luta. Com certeza. Nós já somos uma potência e juntas somos cada vez melhores. Muito obrigada. Beijão, meu bem. Beijo, querida. Obrigada. Então, meninas e meninos e todos, falamos com essas 3 maravilhas. Agradeço aí por esse convite. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Ele vai ficar gravado, vocês podem divulgar. E como disse a Kate, a Lara e a Jusce, que façamos a nossa parte, que parece muito pouquinho, mas se cada um fizer a sua, vai ser uma grande coisa. Então sigam essas mulheres, apoiem o projeto dessas mulheres e muito mais que isso, que possamos ser mais ação e menos conversação. Ok? Muito obrigada pelo convite e até amanhã!